Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre as gestações, partos e tipos de partos, né? Por que eu vou falar isso pra vocês? Porque os meus partos cesarianas foram partos de gravidez de risco e eu não pude ter o filho de outra maneira. Então, meus partos teve que ser cesariano, né? Um parto de risco, né? E a cesárea, ela é uma cirurgia. E por conta de ser uma cirurgia, ela deixa várias sintomas, né? Depois, sequelas, né? Chamadas sequelas, depois do parto. E eu andei sentindo muitas dores de cabeça, muitas coisas estranhas acontecendo, né, comigo depois do meu parto. Do segundo, do antepenúltimo e o último, né, que foi o de Guilherme e agora o de Arthur. Durante a minha gravidez, eu acho que o meu corpo se recuperou das outras cirurgias, tá? Então, depois que eu tive Guilherme, eu comecei a sentir, a ouvir, tipo, uma zoadinha na minha cabeça, um barulhinho, como se fosse correção de líquido, como se fosse alguma coisa esguinchando um líquido, sabe? Parecia tipo spray. Você já viu quando tem aqueles sprayzinhos que faz... Então eu ouço essa zoadinha na minha cabeça. Eu comecei a ouvir depois do parto de Guilherme. Eu achei super estranho. E eu fiquei... eu achei que agora do parto de Arthur isso tinha sumido. Só que aí eu voltei a escutar esses barulhos, né? Então eu fui procurar se outras mães sentiam a mesma coisa. Eu busquei sobre isso e vi que tem problemas, pessoas que têm problemas que chama zumbido, né, no ouvido. São problemas que às vezes você, por perca de audição, você começa a ouvir sons diferentes, né, no seu ouvido, e você acha que são coisas na sua cabeça, que tá tendo alguma coisa na sua cabeça. Então, são sons supostamente semelhantes a, tipo, correr líquido, um som tipo tum, e vai ficando bem longo, né? Então, isso é chamado de zumbido. Então, eu busquei pesquisar um pouco sobre isso e eu vi vários relatos de mãe dizendo que teve os mesmos sintomas que eu tenho. E tudo pós a cesárea. Então, elas estão associando esse zumbido a hack. Então, eu não sei que é a anestesia que a mãe toma, né, para fazer a cesárea. Então, eu não sei se isso realmente vem da hack, né, da anestesia, né, que você toma depois que tem o bebê. Mas eu não sei dizer e não tenho certeza se é realmente da hack. Por quê? Porque eu tive 4 filhos cesárea. Então, Kailan foi cesárea, o meu mais velho. Aí veio Gabriel, cesárea, e eu não senti nada disso. Do parto de Kailan, por conta de muita pressão, muitas discussões, muitas coisas que eu passei do parto do meu primeiro filho, depois da cesárea, eu passei um dia sem enxergar. Eu via um monte de vagalumes, assim, tipo, um monte de estrelinha no meu olho, e eu não via o rosto das pessoas. Eu via imagens de pessoas, mas eu não via o rosto. Então, eu passei o dia inteiro depois de que eu me submeti, né, a uma grande pressão emocional, eu acabei ficando assim. Então, depois eu descobri que foi uma pré-depressão pós-parto. E depois eu fiquei meio revoltada, eu não associava as coisas direito e tinha raiva do mundo. Comecei a me punir, a mim mesma, por conta das coisas que eu passei. Então eu parei, eu fiquei um tempo sem comer, fiquei muito magra, e eu tava depressiva e obsessiva pelo pai do meu filho, que a gente tinha separado, e com isso tudo, depois do meu parto, eu passei essa pressão e eu passei por isso. Mas eu consegui, com a ajuda da minha família,
com força de vontade. Quando eu me olhei no espelho, eu me olhava, eu achava que sempre que eu tava gorda, eu não queria me olhar no espelho. E eu acho que eu tô vivendo isso hoje de novo, que eu tô sempre achando que eu tô gorda, mas realmente eu acho que eu estou gorda. Mas antes era diferente. Eu me via grande, me via gorda e eu queria ficar magra. E aí eu não comia, aí eu comecei a fazer exercício demais. Aí depois eu desisti. Aí eu fiquei sem comer muito. Eu comia pouquinho demais e não sentia vontade para nada, não sentia vontade de comer. Só chorava. Então, foi um momento muito difícil na minha vida que eu passei. E depois eu olhei no espelho, eu vi que a minha irmã, eu olhei no espelho, olhava no espelho, eu me via gorda. Nem foi no espelho. A minha irmã tirou uma foto minha no Rio de biquíni. E quando eu olhei, dava pra ver todos os meus ossinhos do meu corpo, no quadril, as costelas, tudo. E uma coisa que nunca aconteceu comigo, dessa vez, nunca tinha acontecido antes, né? Dessa vez aconteceu. Então, eu passei a cuidar mais de mim. Eu passei a colocar na minha cabeça que isso não era bom para mim, que eu tinha que levantar a cabeça e seguir em frente. E foi daí que eu voltei a namorar, conheci novas pessoas, tive outros relacionamentos de namoro, né? Não deu certo, mas eu consegui. Essas pessoas que passaram na minha vida me ajudou a me levantar. Mesmo que a gente não deu certo, depois conversou, terminou numa boa. Então me ajudou a levantar minha cabeça, me ajudou a me sentir mais mulher, me elogiava, me levava para sair e me deram super apoio. E não deu certo por contas de coisas da vida, porque às vezes a pessoa não é. Eu acho que a pessoa uma nasce para outra, tem que ser compatível, os dois têm que pensar junto. E assim não aconteceu em algum dos meus relacionamentos, né? E eu acho que acontece com muita gente. Então, não deu certo, eu terminei, mas eu fiquei com autoestima ótimo. E aí foi quando eu conheci o pai de Gabriel, que já eu vou falar em outro vídeo, que é uma grande história. Então, por esse período, eu consegui vencer essa depressão, mas eu não senti nada. Depois disso, eu não fiquei mais ouvindo som na cabeça, como se estivesse correndo líquido, nada disso. Depois, aí eu tive Gabriel, também a mesma coisa. De Gabriel, eu não senti nada mesmo. Depois da cesárea de Gabriel, eu me submeti a mais pressão, a coisas piores do que do parto, que eu não tive muita sorte, né, com o marido, graças a Deus até agora eu tô tendo, mas a gente já passou poucas e boas, né, mas eu me submeti a muita pressão, a muitos estresses, mas eu não tive depressão, eu não senti nada disso. Só que agora, de Guilherme, foi menos, e eu não, tipo, o estresse era menos, coisas menos, tive alguns choquezinhos aqui e ali, mas não me deixou sequelas, mas esse som da cabeça eu passei a sentir. E aí de Arthur ficou pior. Às vezes eu tô deitada e eu sinto como se a minha cabeça estivesse enchendo de água. Como se alguém tivesse abrido uma torneirinha e ela tá ali escorrendo. Aí faz direto, fica fazendo esse barulhinho, depois para. Aí eu fico pensando, meu Deus, o que será que tá acontecendo comigo? Eu falei com meu marido, aí ele disse, você tem que procurar um médico. Eu vou procurar um médico, né? Mas eu tô passando aqui a minha experiência, como aí eu busquei também, né? Várias mães falam, tá associando isso a anestesia, né? Que é a hack. Então, vou buscar mais sobre isso, vou procurar um médico que possa me explicar o que está acontecendo. E esse vídeo de hoje que eu estou fazendo é para orientar você que tá grávida, que prefira o parto natural. Sim, gente, doloroso, sim. Você vai ter que se esforçar muito. Algumas mães têm filho rapidinho, outras demoram mais. Mas se você é mãe e você pode ter normal, você tenha normal, porque é muito melhor. Agora, depois de toda o processo de recuperação do corpo, ainda acontecem essas coisas. Então, gente, muito cuidado, tenha um filho normal, se puder. E é isso, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês gostem, né? Eu só tô aqui desabafando um pouco com vocês, para vocês saberem, né? As mulheres, maridos também, que tem suas esposas, tá assistindo, vê, ela vai ter um filho, conversa com ela para querer ter o filho normal, natural, para não estar passando por essas coisas que pode ser alguma coisa
simples, mas também pode ser alguma coisa séria. Eu estou preparada para cuidar, se for, seja o que for, e a gente tem sempre que se cuidar, se manter firme e forte, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!